Oi pessoal, tudo bem? Vamos continuar essa série aqui, né? Minha amiga mente. Então eu falei que hoje eu iria contar alguns passatempos, né? De grandes personalidades, grandes devotos, né? Que alcançaram assim a perfeição no controle da sua mente, né? Então, um passatempo, né? Já contamos essa história naquela série Onisciência, né? Que Krishna é onisciente, sabe de tudo. Mas vou relembrar que uma história de um Brahmana, né, que era muito pobre, né? E aí ele, ele foi num encontro, né? Num encontro assim de vários devotos, né? E alguém estava falando que você poderia servir a Deus até com a sua mente. Porque para Deus não tem nada disso, né? Se você serve com o corpo, com a mente, é a mesma coisa. Quando você serve a verdade absoluta, você serve com a mente ou com o corpo, dá no mesmo. Aí ele ficou interessado, opa, é minha praia, né? Não tem grana. Então ele ficou sabendo que ele poderia servir a Krishna e teria o mesmo resultado com a mente dele, servir com a mente. Então aí ele começou a foi para casa dele, né? Opa, então ele preparou no outro dia um tapete assim e controlou a respiração, né? E começou a meditar assim que ele estava no palácio e tudo de ouro e tinha um altar maravilhoso, né? Tinha as deidades, as formas de Krishna, né? Belíssimas, né? E ele tinha vasos de ouro, jarros de ouro e prata, ele banhava a deidade com água dos rios sagrados, tudo na mente dele. Assim, ele começou a servir as deidades assim, com opulência assim, inconcebível, né? E com as joias, a roupa da deidade, a roupa de Krishna assim, é decorada com joias de pedras preciosas, diamantes, safiras, esmeraldas, rubis, uma opulência total. E a comida, então, assim, alto nível, né? As preparações, assim, dezenas de preparações. Ele preparava cada uma. Na mente dele, ele preparava, assim, um arroz, um vegetal, uns docinhos maravilhosos, assim, e da melhor qualidade, né? Com os melhores ingredientes. Que estava servindo com a mente. Então, ele tinha a mente criativa e ele estava usando tudo para Krishna. E o ponto dessa história é que Krishna realmente estava aceitando aquilo. Isso não é uma brincadeira, né? Quando se fala a verdade absoluta, você está servindo ao Ser Supremo e para ele, o que está valendo para ele é a intenção. Não importa se você tem aquilo pessoalmente ou você está desejando aquilo para Deus, entende? Tem muitas histórias, eu lembrei agora, né? Quando o pai de Krishna, Vasudeva e Devaki, Vasudeva, ele teve Krishna estava na prisão, né, assim? E ele ficou tão assim, ficou preocupado, né? Mas ele, ao mesmo tempo, ele estava feliz. E é dito, né, que depois que ele levou a Krishna lá para Vrindavan, né, ele, na mente dele, ele distribuiu milhares de vacas em caridade aos brahmanas, porque os reis, né, davam caridade aos brahmanas. Então, na mente dele, ele muita caridade, porque ele estava preso, não podia fazer nada. Então, voltando para essa história aqui, então esse brahmana pobre, ele servia Krishna com maior opulência, e Krishna aceita. Então, o passatempo é que um dia ele estava cozinhando arroz doce, né? Uma preparação de arroz doce, e assim, uma panela bem grande, e fazer tudo com opulência, né? Além de muita riqueza dos ingredientes, e quantidades assim, gigantes, né? Uma panela bem grande, cozinhando arroz doce. E o arroz doce é uma preparação, né? Que ela, quando vai ser servida, ela tem que ser servida fria, né? Quanto mais fria, mais saboroso. Então ele tinha cozinhado um certo tempo já, e ele, na mente, né, ele estava fazendo outras coisas lá, e ele voltou para conferir o arroz. Imagina, ele tinha um universo mental, assim. Voltou para conferir se o arroz doce estava quente. Aí ele colocou o dedo, assim, na preparação, para ver se estava quente ainda, né? Porque para servir, como eu falei, o arroz doce é bom ser servido frio. Só que, como a quantidade era grande, estava muito quente ainda. Quando ele colocou o dedo, ele queimou o dedo dele. Queimou. E aí quebrou a meditação, ele acordou. E quando ele abriu o olho, ele estava com o dedo, não tinha nada, né? Quando ele abriu o olho, ele estava na casa dele, pobre, mas estava com o dedo queimado. Então, e aí, o seu Vishnu, o seu Narayana, no mundo espiritual, todo dia ele recebia essa oferenda, ele estava acompanhando a cena. E aí ele começou a rir, sorrir. Porque o Brahma ficou assim, como é que é esse meu dedo queimado? Né? Porque a coisa era real, tão real que passou para o plano grosseiro, né?
E aí, o Sr. Narayana começou a sorrir. Aí Lakshmi Devi, a esposa de Narayana, perguntou: meu esposo, o que está acontecendo? O que você está sorrindo? O que aconteceu? Falei: deixa pra lá, deixa quieto, eu te conto. E aí ele chamou os Vishnudutas. Os Vishnudutas são os habitantes do mundo espiritual que levam as almas para o mundo espiritual quando elas estão preparadas. Ele chamou assim: olha, vai lá, pega aquele meu devoto lá, ele já está pronto para vir para o mundo espiritual. Ele já está assim, 100%. Então eles foram e pegaram esse devoto. Então, quer dizer, esse devoto ele serviu a Krishna com a mente, ele alcançou a perfeição, né? Assim, da vida, né? Porque, imagina, Krishna ficou satisfeito com ele e levou ele para o mundo espiritual, né? E temos outra história, por exemplo, o próprio, assim, como é que fala? O próprio Srimad Bhagavatam, essa literatura principal nossa, né? O Srimad Bhagavatam, que é a nossa literatura principal, ela são dois diálogos, né? Tem um diálogo de Shukadeva Goswami com Maharaj Parikshit, e essa história é repetida por Suta Goswami, no sábio de Naimisharanya. Então, Suta Goswami, ele narra, ele repete o que ele ouviu. Quando Shukadeva Goswami narrou o Srimad Bhagavatam para Maharaj Parikshit, o grande sábio Suta Goswami estava na audiência ouvindo, né? Tinha muita gente ouvindo. Foi um evento assim ímpar, né? Porque o grande devoto Parikshit Maharaj, que era neto de Arjuna, estava voltando para o mundo espiritual, imagina. Todo mundo queria acompanhar isso, porque ele tinha recebido a maldição, que morreria em 7 dias. Todo mundo sabia que ele era um devoto puro de Krishna, imagina isso. Era neto de Arjuna, assim, parente de Krishna. Então ele estava assim, todo mundo sabia que ele voltava para o mundo espiritual. E aí todo mundo estava, e Suta Goswami também estava, né, na assembleia, e ele vai e ouve. E depois ele vai para Naimisharanya, ele conta com os sábios, e ele repete a história. Então por isso que o Srimad Bhagavatam é chamado de Smriti Shastra. É uma literatura de lembranças, né? Que você, né? Então, porque ele pegou todo o conhecimento, durante 7 dias que foi narrado o Srimad Bhagavatam, Suta Goswami ouviu esses passatempos e ele contou novamente para os sábios de Naimisharanya, tudo que ele ouviu, né? Então, só na mente dele, ele ouviu, gravou na mente e repetiu todos aqueles passatempos, Srimad Bhagavatam, imagina. Então, assim, é um exemplo, né, de uma pessoa que serviu a Krishna com sua mente, né? Porque ele ouviu, lembrou, e é dito que o Srimad Bhagavatam, ele aumentou na realidade, né? O Srimad Bhagavatam, quando foi começado a ser falado, ele foi falado para o Sr. Brahma, a Narada Muni. Não, desculpa. O Sr. Vishnu falou para o Sr. Brahma. O Sr. Vishnu falou para o Sr. Brahma o Srimad Bhagavatam. Krishna falando para Brahma o Srimad Bhagavatam. E o Srimad Bhagavatam só tinha 4 versos. Então tem os 4 versos principais do Srimad Bhagavatam, dentro do Srimad Bhagavatam. E aí ele foi expandindo, até chegar no Srimad Bhagavatam, que nós temos hoje, que são 18 mil versos. Porque, como falei, Suta Goswami ouviu Shukadeva Goswami falar para Maharaj Parikshit. Quando ele chegou no Naimisharanya, os sábios, encabeçados por Shaunaka, né? E começa a indagar dele, por favor, ó grande sábio. Então, isso está dentro do Srimad Bhagavatam também. Então, é uma história que ficou dentro da outra. Porque ele chegou para contar o Srimad Bhagavatam que ele ouviu, mas a própria chegada dele, as perguntas dos sábios são incríveis. As perguntas de Shaunaka Rishi são alto nível, altas filosofias. Então, o Vyasadeva, que é o compilador, ele está incluindo tudo isso. Então, isso tudo virou o Srimad Bhagavatam também. Porque tem coisas que não tem lá no Srimad Bhagavatam, narrado por Shukadeva Goswami, mas que é o diálogo entre Suta Goswami e os sábios na Naimisharanya, que são altamente filosóficos e são assim, é o Srimad Bhagavatam também. Então, assim, é uma história dentro de outra história. Mas, assim, o que eu quero dizer é que Suta Goswami, ele ouviu, gravou, e com a mente dele, ele repetiu tudo aquilo, né, para os sábios na Naimisharanya. Então, no próximo vídeo nós vamos continuar falando sobre mais passatempos, né? E também falar mais sobre essa história aí, esse ponto filosófico, né? Minha amiga mente, tá bom? Muito obrigado, até lá.